Boa tarde, sábado, dia 24 de novembro de 2018. Mais uma aula aqui do canal Milton Silva Filósofo. Sou o professor Milton, sou professor de filosofia e este canal aí tem por objetivo discutir questões filosóficas, tá? As questões filosóficas que fazem parte aí da nossa vida. Estamos aí nas aulas o tema ética. E é a última aula a respeito do tema, onde vou tratar aí com vocês da questão das escolhas morais. Essa é a 10ª aula e as 9 aulas anteriores foram aí uma apresentação do conceito de ética, do conceito de moral, enfim, para que possamos entender o que significa isso, porque elas são tão importantes até aqui. Vimos que a ética é uma análise, um estudo, uma reflexão sobre os valores morais e as decisões que nós vamos tomar a respeito da nossa conduta. E todas as nossas decisões, elas estão relacionadas a uma questão de escolha. Ou seja, o nosso tema dessa 10ª aula, a última sobre ética, vai tratar da questão das escolhas morais. Como nas 9 aulas anteriores, vou tratar aqui e vou utilizar do livro que trabalho na escola Visconde de Mauá, o livro do professor Gilberto Cotrim, Fundamentos da Filosofia. E na página 333 e 334, vou tratar da questão das escolhas morais. Vou ler os parágrafos e explicá-los aí para vocês. Então vamos lá. Atentos, por favor. Não façam como na sala de aula, usando o celular, ouvindo música, conversando, pensando em jogar Uno, enfim. Prestem atenção aqui, porque aqui é o espaço que eu tento ensinar um pouco a mais do que ensino na sala de aula. Porque a sala de aula tem que ficar sendo interrompido, pedindo para parar de conversar. E aqui não. Aqui eu mando. Aqui é meu espaço. Aqui ninguém me atrapalha. Então aproveitem, por favor. Então vamos lá, para o primeiro parágrafo. Vemos, portanto, que as condutas dos indivíduos podem variar entre dois extremos, o do consentimento e o da negação da moral vigente, constituindo o que podemos chamar de escolhas morais. Isso quer dizer o quê? Ou nós aceitamos de forma passiva, de forma dogmática, os valores morais que estão atribuídos à nossa sociedade, ou nós não os aceitamos, nós o rejeitamos. Então temos aí, segundo o parágrafo, duas condições: aceitar ou negar os valores morais estabelecidos. No segundo parágrafo, o professor Gilberto Cotrim coloca da seguinte forma: na escolha moral estão em jogo tanto fatores objetivos como subjetivos. Os fatores objetivos relacionam-se aos costumes e normas já estabelecidas, bem como a educação e a cultura em geral. Os fatores subjetivos, por sua vez, estão ligados à ideia de liberdade e de responsabilidade social. Ou seja, os valores objetivos são aqueles que estão relacionados ao dever. Todo mundo deve fazer. Ele é claro, ele é definido. Ele está ali como uma regra moral que, de certa forma, para muitos é inquestionável. Os valores subjetivos, então, estão ligados à ideia da liberdade do indivíduo. Cara, eu sei o que eu estou fazendo. Isso deve ser modificado. Isso deve ser questionado, tá? Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu entendo disso. Eu posso modificar isso. Eu não posso ficar preso a uma condição determinista. Então, os valores subjetivos estão ligados à responsabilidade que o indivíduo tem, o entendimento que o indivíduo tem
de quebrar a norma moral por uma consciência. Seguindo, uma primeira possibilidade de escolha é da ação moralmente boa ou correta, que ocorre quando o indivíduo assume conscientemente uma norma moral e a cumpre, reconhecendo-a como legítima. É o caso, por exemplo, de alguém que trata as pessoas de maneira respeitosa, porque entende que todos merecem esse respeito. Ou seja, tá? Existem valores, existem normas que estão ali de forma clara. Não faça para os outros aquilo que eu não quero que faça para mim. Trate os outros como você quer que os outros tratem você. Isso é uma norma, é uma ação boa, é uma ação puramente boa, uma ação puramente moral. Então é muito fácil eu agir eticamente. É muito fácil eu agir de forma correta partindo dessa ideia do dever. Tá? Uma outra oposição aqui que o Gilberto Cotrim vai colocar é a seguinte. Em oposição a essa opção está a ação moralmente má ou incorreta, ou seja, aquela que contraria determinada norma moral, sem contudo contestá-la como norma universal. É como se o indivíduo abrisse uma exceção para agir contra a norma. Por exemplo, uma pessoa que fala mal da outra por um motivo banal. Embora reconheça que não gostaria de ser tratada, de ser mal falada por outras pessoas. Aí é uma questão que o indivíduo acha que naquele momento a norma moral deve ser quebrada, porque ele viu na ação daquela pessoa algo inconveniente, algo errado, algo que contraria a sua concepção de moral, a sua concepção de ética, e ele achou necessário, naquele momento, fazer isso. Isso não quer dizer que ele esteja correto. Cada ação vai depender da situação apresentada. E aqui, a penúltima tese, tá? Apontada pelo professor Cotrim, vai dizer: outra possibilidade ocorre quando o indivíduo recusa conscientemente uma norma moral por entendê-la inadequada ou ilegítima. Essa situação se caracteriza como conflito ético, que aponta para uma ruptura com a moral vigente. É o caso, por exemplo, das mulheres, que usaram saias com comprimento bem menor do que o considerado adequado pela sociedade de seu tempo, contrariando a moral vigente quanto ao grau permitido de exposição pública do próprio corpo. Ou seja, o conflito ético é quando a pessoa vê que aquela norma moral não cabe mais para aquele período. Um conflito ético é quando uma pessoa percebe que ela precisa quebrar com essa moral vigente, porque os tempos são outros. Então, nesse momento, há um conflito ético e, como eu disse na aula das transformações da moral, vai ocorrer uma ruptura e uma transformação da moral. Diferentemente do conflito ético, está a situação do niilismo ético, que se caracteriza como negação radical de todo e qualquer valor moral. O pessimismo moral, por sua vez, seria uma versão deteriorada e individualista do niilismo ético, na qual, por trás da negação dos valores vigentes, escondem-se interesses particulares. Essa forma é totalmente equivocada. Não é que toda a moral está errada. Nós temos que transformar a moral, mas a moral é um guia prático para a nossa ação. Precisamos ter sim valores para conduzirem as nossas vidas. Nem tudo é permitido. Tá? Não quer dizer porque a sociedade é injusta que eu também tenho que ser injusto. Não é porque a sociedade é desigual que eu tenho que tratar os outros de forma desigual.
Tem que ter valores, sim, para regerem as nossas condutas, as nossas reflexões. Os valores vão aí reger a vida do homem. Eles não são universais, eles não são eternos, eles não são imutáveis. Tá? Os valores são mutáveis. Eles têm que mudar de acordo com a condição histórica, de acordo com a condição social, de acordo com o momento em que o indivíduo vive. Tá? Existem valores que vão durar mais, existem valores que vão durar menos, mas os valores são fundamentais para a nossa vida. Temos sim que ter valores, temos sim que ter normas para orientarem as nossas vidas. Bom, quero agradecer aqui a vocês pela participação, pelas visualizações e peço que se inscrevam no canal para que eu possa continuar aí animado para disseminar o estudo da filosofia. Até a próxima aula.